Certo, quem não puder participar da aula, certo, gente? Eu já coloquei lá no grupo. Para aquelas pessoas que não conseguirem assistir a aula nesse momento online, a aula já está sendo gravada e eu vou colocar no canal. Ela automaticamente, a gravação não baixa para mim, ela demora uns 20 minutos para baixar para mim a gravação e eu vou e insiro ela lá no canal. É muito importante que todos assistam, ou aqui ou lá, não faz diferença, tá? Vai ganhar a presença do mesmo jeito. A única diferença é aqui. Aqui você pode desativar seu microfone e tirar alguma dúvida, se você tiver com dúvida, certo? Fora isso, a aula é a mesma para quem vai assistir em casa online. E se estiver assistindo em casa depois gravado e tiver dúvida, aí pode mandar mensagem para mim no privado, tá? O quadro tá ok para vocês? Deixa eu só eu apagar, porque isso foi da outra turma que eu estava dando aula. Mas estão conseguindo visualizar direitinho o quadro? Vamos lá. Vejam bem. Deixa só eu ajeitar aqui essa claridade. Então, veja só. Como eu disse para vocês, e aí a gente vem estudando, né, já há algumas semanas, potenciação, certo? Quando a gente fala de potenciação, a gente fala de um assunto, assim, um pouquinho extenso, certo? Porque ele é composto de definição, ele é composto de você saber fazer uma potência. Depois vem a parte mais principal, que é você saber as propriedades. E aí, depois das propriedades, vem alguns casos especiais. Tudo isso eu coloquei agora em um documento para vocês num grupo. Tudo que eu vou explicar aqui está nesse documento. O que é que vai acontecer? Matematicamente, você precisa saber do conteúdo e você precisa treinar aquele conteúdo através de exercícios. Então, eu coloquei exercício também nesse material que eu enviei para vocês. E aí, a gente vai acrescentar mais de uma aula online agora. A gente vai fazer sempre dia de sexta e de segunda, certo? Porque o exercício que eu deixo hoje, a gente corrige na segunda. O exercício que eu deixar na segunda, eu corrijo na sexta. 2 aulas com conteúdo. As outras durante a semana também terá conteúdos, porém não será online. Muitos têm dificuldades de ter acesso, e para que isso não fique prejudicando, eu vou sempre fazer 2 online, tá certo? Com gravação deixada no canal, para que outros assistam em outro momento. E as outras a gente vai trabalhar o laboratório, que é necessário, tá? E a gente vai trabalhar também a questão de raciocínio lógico, né? Como a gente vem trabalhando. Outra coisa, eu estou tentando com a direção hoje, tá? E buscar as apostilas lá no Rosalvo, que era no Bebedouro. A apostila para o SAEB, tá certo? Que é uma apostila que só vem questão. A gente... Beleza, Luiz. Então, veja só. Eu vou dar para vocês essa apostila, e essa apostila é só de questão para a gente trabalhar e estudar questões para o SAEB, tá certo? Esse assunto que a gente está vendo, potenciação, também é assunto de SAEB, porque ele é um assunto que vem lá do 6º ano, então é muito provável que também caia na prova do SAEB, certo? Então, veja bem, para a aula de hoje, a gente vai dar continuidade, tá certo? A falar sobre as propriedades de potenciação e alguns casos especiais. Eu já trabalhei com vocês 3 propriedades, tá certo? Eu trabalhei com vocês 3 propriedades, que é multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base e multiplicação. Deixa eu só ver aqui. Não, pensei que era aluno aqui perguntando alguma coisa no grupo, mas não é não. Então, veja só. A gente estudou 3 propriedades. Multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base e potência de uma potência. E aí, hoje, a gente vai trabalhar mais algumas propriedades, tá certo? Que é, por exemplo, quando você tem bases diferentes, o que é que acontece?
Quando você tem expoente negativo, o que é que acontece? Em alguns casos especiais, tá certo? Isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, vejam bem, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um lápis. Depois você vai analisar, eu deixei isso bem certinho, bem simplificado no material que eu enviei para vocês, tá certo? Então, vamos lá dessas propriedades. Então, veja só. Eu já trabalhei com vocês uma primeira propriedade que se chama multiplicação de potência de mesma base. Mesma base. Eu disse para vocês o seguinte, se isso você tem que repetir a base, ó. Você vai repetir a base e soma, ó, e soma os expoentes. Prof, explica melhor isso pra gente, por favor. Explico sim. Veja bem. Se eu disser assim, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Ó, multiplicação, olha a propriedade. Multiplicação, olha ela aqui. De potência, olha elas aqui. De mesma base. Olha a base aqui. Quem é base é o número que está embaixo, né? Lembra que a gente estudou quem é base, quem é expoente e tal. Olha a base. Base 2, base 2. Então, eu tenho uma multiplicação, eu tenho potência e eu tenho a mesma base. Perfeito a propriedade. O que é que eu faço quando eu tenho isso? Você vai repetir a base, ó. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Pronto. Apliquei a propriedade. Cuidado. A questão, ela vai dizer assim, dada a expressão, aplique a propriedade. Pronto. Apliquei. Dada a expressão, determine o resultado. Opa! Não é para aplicar só a propriedade, é para dar o resultado disso. Então, aí você completaria a sua resposta. É o 2 quantas vezes? 5. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, potência é multiplicação. Tem gente que faz 2 mais 2, 4, 8, 10. Não é isso. Potência é multiplicação. É assim, ó. Ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Potência é multiplicação. Não é isso, não. Ó. 2 mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10. Tem gente que soma. E potência não é soma. Potência é multiplicação. Perfeito. Consegui aí chegar, né? Consegui aí chegar nessa primeira propriedade. Olha a segunda propriedade. A segunda propriedade, ela diz assim, ó, ao invés de dizer multiplicação, ó, ela diz, ó, divisão. A segunda propriedade, ela diz assim, ó, divisão de potência de mesma base. A mesma coisa, só que ao invés de dizer multiplicação, ela diz divisão. E aí, veja bem,
Você vai repetir a base, só que ao invés de somar, você subtrai. Você subtrai os expoentes. Assim, ó. Veja o exemplo. Eu digo assim: 3 elevado à sexta potência dividido por 3 elevado à quarta potência. Vejam bem. Divisão de potência de mesma base. De mesma base. O que é que eu faço? Repito a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Se a questão pedir só para você aplicar a propriedade, você para aí. Você já aplicou a propriedade. Se a questão pedir o resultado, você resolve. Só que potência não é multiplicação de base por expoente. É a base quantas vezes manda o expoente. Tem gente que faz assim, ó. 2, 6. E não é 3 vezes 2. É o 3 multiplicado 2 vezes. 3 vezes 3, que é igual a 9. Vejam bem. Pode vir assim a divisão. Pode vir assim, ó. Toda fração é uma divisão. Aqui você tem uma divisão de mesma base, ó. Base 4 e base 4. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 8 menos 2, 6. Se for para resolver, você resolve. Beleza? Terceira propriedade que a gente já viu. Aí eu vou apagar, porque aí não é a mesma base. A gente viu a chamada, ó, potência de uma potência. A terceira propriedade. Potência de uma. Não precisam copiar, porque tudo isso tem um documento que eu mandei para vocês no grupo, tá? Então, veja bem. Potência de uma potência. O que é que acontece? Você está vendo aí a palavra potência 2 vezes. Então, ó, você tem uma potência, presta atenção. E sobre essa potência, você vai ter outra, tanto que é potência 2 vezes. E aí, outra potência se representa com outro expoente em cima dela. Veja. Então, aqui eu tenho potência de uma potência. O que é que acontece quando você tem potência de uma potência? Bem prático. Você repete a base. Ó, repete a base. A base é o 2. Então, você repete a base e multiplica os expoentes, ó. E multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Gente, eu quero 100% de atenção agora. Potência de uma potência, muitas vezes, termina sendo confundida com uma potência onde a base é outra potência. Então, veja bem, deixa eu repetir. Isso daqui é diferente disso daqui. E aí? Veja. Inclusive, eu lancei uma questão dessa no grupo há alguns dias. Esta propriedade, ela tem esse parênteses separando esse expoente desse expoente.
essa daqui é uma propriedade, potência de uma potência. Isso é diferente disso. Professora, mas eu estou enxergando, ó, um expoente 2 e um expoente 3, igual aqui, mas não é. E eu vou lhe explicar. Preste atenção. Aqui, a gente tem esse 2 como uma base. É a base. Igualzinho a esse daqui, que é a base. Porém, esse daqui tem isso daqui como expoente. Se ele não vem com parênteses, tudo isso aqui é expoente. Aqui não. O 2 é um expoente e o 3 por fora é outro expoente. Você tem aqui 2 expoentes que faz com que se torne potência de uma potência. Aqui, sem o parênteses, você tem uma base e o expoente sendo uma potência. Então, veja, você tem aqui, olha como é diferente, tá? Ó, o 2 sendo base, e esse expoente daqui é uma potência. Aí, olha só como é que você faz. Você resolve o expoente de lá como uma potência. 2 ao cubo. É o 2, ó, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à oitava potência. Olha como são diferentes os resultados. Ou seja, o parênteses faz toda a diferença. O parênteses vai dizer para você se é potência de uma potência ou se não é. Veja, eu tenho a mesma base, 2 e 2, e aqui eu tenho 2 expoentes. O que está dentro do parênteses, que é o expoente do 2, e o que está fora, que é o expoente desta potência daqui. Sem o parênteses, eu só tenho um expoente. A base é 2 e o expoente é uma potência. Então, é diferente. Cuidado nisso. Isso cai com muito. Professora, aqui no meu celular sua voz está saindo muito baixinha. O meu áudio, ele está topadíssimo aqui. Deixa eu tentar aumentar mais. Mas ele está, acho que, bem alto. Ó, topei aqui. Não tenho mais como aumentar, não. Veja se melhora aí. Certo? Então, vejam bem. Se eu tiver com parênteses, eu tenho potência de uma potência. Aí eu repito a base e só multiplico os 2 expoentes. Se eu não tiver com parênteses, tá certo? Eu não tenho potência de uma potência. Aí eu vou repetir a base e vou resolver essa potência que veio na forma de um expoente. Certo, tem que desligar aí, porque o meu já foi topado o máximo, o volume aqui, não tem mais como. Mas alguém também tá com ele baixinho? E aí, gente, tudo tranquilo até aqui? Posso seguir? Vou seguir, tá? Vejam bem. Tá normal, né? Então, deveria ser o áudio dela mesmo, que tava um pouco mais baixinho. Gente, ó, preste atenção. Professora, e se eu não tiver a mesma base? O que é que acontece? Por exemplo, veja bem. Eu coloquei lá no material com vocês como uma quarta propriedade, tá certo? Potências de bases diferentes, certo? Como uma quarta propriedade. Assim, ó. Veja só. Eu vou botar aqui. Potência
com bases diferentes. Veja só como é simples, tá? As que caem com mais frequência são essas três que eu passei aí, e mais algumas que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. São as que caem com mais frequência. Como é que a gente faz potência se as bases forem diferentes? Resolve normal, como se fosse uma potência. Por exemplo, eu digo assim, ó. Eu digo assim, 3 vezes 2 ao quadrado. Veja, eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma potência, só que eu tenho duas bases diferentes. Aquele primeiro caso eram bases iguais, tanto na multiplicação como na divisão. Bases iguais, mesma base, dizia a propriedade. Aqui as bases são diferentes, não é isso? Aqui eu tenho uma base 2 e uma base 3. E aí, ó, normal. Não tem nada de soma, de repete, de nada. Você vai pegar cada uma e vai elevar lá, ó. Vai elevar lá. Eu acho que acabou aqui, deixa eu pegar um azul. Deixa eu adicionar aqui um colega de vocês. Então, veja só. Você vai pegar cada um, ó, e vai elevar ao expoente, sem precisar fazer nada. Ó, 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Pronto. E aí, resolve. Se a questão pedir só para aplicar a propriedade, é isso aqui. Se as bases forem diferentes, você vai elevar cada um ao expoente separadamente. 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. E aqui é uma multiplicação. Se for uma divisão, por exemplo, 6 dividido por 4 ao quadrado. Ó, bases diferentes. Então, 6 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Aplica separadamente, não tem nada de repetir base, de somar expoente, de subtrair expoente. São bases diferentes. Isso daí é outra propriedade. Uma outra que eu vou passar agora também acontece com muita frequência. Muita. Ela diz o seguinte, ó, potência com expoente negativo. Com expoente negativo. Bora lá compreender isso, certo? Vamos compreender isso. Expoente é o número de cima, não é isso? Expoente é o número de cima. Base é o número de baixo. Beleza. Como é que vai acontecer esse caso aqui? O expoente precisa ser um número negativo. E aí, deixa só eu encher aqui esse lápis vermelho. E aí, o que é que acontece? Se o seu expoente for um número negativo, você vai ter que inverter a base, certo? Vamos deixar isso bem claro para vocês. Deixa eu botar aqui para a gente usar esse vermelho também. Então, veja só. Exemplo, professor, aí. Vamos lá. Preste atenção, tá? Ó, eu digo assim. 2 elevado a menos 1. Eu digo 3 meios elevado a menos 2. Ao invés de menos 1, eu vou botar menos 2, tá? Ó, veja bem. Se o meu expoente for negativo, a gente tem a propriedade que diz o seguinte. Quando o expoente é negativo, você deve inverter a base. Inverte
a base. E o que quer dizer inverte? Para você inverter a base, você tem que entender o seguinte. Deixa eu botar esse lápis aqui. Veja. Eu tenho isso aqui. Esse azul aqui. E embaixo eu tenho esse vermelho aqui. Eu digo, eu quero inverter isso. O que é inverter? É o que está em cima desce e o que está embaixo sobe. É isso aqui, ó. Troquei a posição. O que era numerador em cima passou a ser denominador. E o que era denominador embaixo passou a ser numerador. Fez isso. Trocou a posição. Inverter é você trocar essa posição. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. E aí, veja bem, a gente chama isso de inverter a base, tá? Só que tem momentos em que a nossa base é um número que não é fração. Por exemplo, 2. Ele não está na forma de fração. O 2 aqui, ele é um número natural. Como é que eu vou inverter isso, professora, se ele não tem denominador? Não tem visivelmente. Por quê? Se o número não tem nada embaixo, visivelmente, isso quer dizer que é o 1. Denominador 1 não se escreve. Portanto, se você tiver uma base que não seja na forma de fração, você tem que enxergar que aqui é o denominador 1. E quando você for inverter, você inverte assim, ó. Faz de conta que aqui embaixo é o 1. Sobe o 1 e desce o 2. Pronto, eu inverti. Ó, inverte. Sobe o 2 e desce o 3. Então, ó, essa propriedade, ela diz isso. Potência com expoente negativo. Você inverte a base e o expoente que era negativo passa a ser positivo. Ó, o que era negativo passa a ser positivo. Próximo. Agora resolve normal. Ó, 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Pronto. Resolvi a potência com expoente negativo. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Resolvi a propriedade. Então, bora lá. Potência com expoente negativo, você inverte a base e o que é que acontece? O expoente ficará positivo. Ó, ficou positivo, resolve normal, tá? Eleva a base ao expoente separadamente, porque elas são bases diferentes, tá certo? E aí eu expliquei na propriedade anterior. Se as bases são diferentes, o que é que a gente faz? Eleva cada um separadamente. Oi, amor, pode falar. 3 vezes 2, né? 6, porque dá 9. Porque, ó, é justamente isso que eu estava falando.
Potência não é você multiplicar esse por esse 3 vezes 2, 6, não. Potência, ó, é 3 ao quadrado. É o 3 duas vezes. É isso aqui, ó. É o 3 multiplicado duas vezes. 3 vezes 3, 9. Potência não é você pegar e fazer, ó, 3 vezes 2, não. Não é isso, não, potência. Potência é você pegar a sua base, 3, e multiplicar quantas vezes manda o expoente. O expoente está mandando você multiplicar o 3 duas vezes. É isso aqui, ó. É 3 multiplicado duas vezes. 3 vezes 3, 9. Deu para entender? Deu. Obrigada. Deu mesmo? Pronto. É isso que eu chamo a atenção desde o início de potência, certo? Porque muitos alunos confundem que potência é multiplicação de base com expoente, e não é. O expoente só está ali para dizer assim, ó, me multiplique tantas vezes, tá certo? Então, não é base vezes expoente, é base quantas vezes manda o expoente. Beleza? Ana, vai perguntando, tá? Fica com vergonha, não. Vai perguntando. Ó, esse assunto é tão importante, que vocês usam ele para frente. E ele é muito cheio de detalhes. Então, vocês realmente têm que perguntar. Por favor, não fique com vergonha, não, tá? Se for possível, eu repito várias vezes a mesma coisa. Quem me conhece pessoalmente sabe disso, que eu sou uma pessoa muito paciente para ensinar matemática, tá? Se preciso, eu vou repetindo até vocês compreenderem. Então, veja bem. Beleza, professora. Existem outras propriedades? Existe. A gente, às vezes, não trata nem como propriedade. Trata como casos especiais, tá certo? Veja bem. Do mesmo jeito que aparece expoente negativo, pode aparecer base negativa. Então, veja bem. Do mesmo jeito que aparece expoente negativo, pode aparecer base negativa. Presta atenção. Eu digo assim, ó, menos 2 ao quadrado. Veja, agora, quem é negativo é a sua base. A sua base, agora, que é o número o quê? Negativo. E aí? O que é que a gente faz? Se a gente tiver número negativo na base, aí a gente diz assim, ó, depende. Depende de quê, professora? Quando existe esta situação aqui, tudo vai depender do seu expoente. A gente diz assim, ó, eu vou apagar e depois eu faço o mesmo exemplo, certo? Se você for estudar potência agora com a base negativa, vai depender do expoente. Se o seu expoente for um número par, veja, eu estou falando par, eu não estou falando positivo. Se o seu expoente for um número par, o seu resultado vai dar um número positivo. Se o seu expoente for um número ímpar, o seu resultado vai dar negativo. Professora, explique isso para a gente em exemplo. Se é par, se é ímpar, se vai dar positivo, se vai dar negativo. Explica para a gente isso em exemplo. Explico sim. Eu quero que você venha para o exemplo com essa ideia daqui, certo? Minha base precisa ser negativa e o meu expoente pode ser ou par ou ímpar. Então, ó, vou resumir isso aqui com exemplo. Preste atenção, para a gente finalizar a nossa aula com isso, e eu vou deixar os exercícios para vocês responderem. Veja, ó, base negativa.
certo? Eu vou chamar de B menos base negativa. O expoente for par, ó, vou chamar de P. O resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Foi isso que eu expliquei aqui. Vamos para exemplo. Eu disse assim, ó, menos 2 ao quadrado. Certo? Vamos lá. Base negativa, expoente um número par. 2 é um número par. Então, o resultado disso daqui, eu sei que tem que ser um número o quê? Ó, positivo. E aí, que número é esse? Esqueça o menos e resolva. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Ó, eu digo assim, menos 2 ao cubo. Ó, base negativa, expoente um número ímpar. 3 é um número ímpar. Portanto, eu sei que esse meu resultado vai ter que ser um número o quê? Negativo. E que número é esse? Agora resolva a potência. Esqueça o menos, ó. Botei a mão aqui no menos. Esqueça ele. E você já resolveu o problema dele. Agora resolva, ó. 2 ao cubo é o 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, professora, eu vou esquecer isso na hora da prova. Tem outro momento em que a gente, se esquecer isso, positivo, negativo, a gente não erra a questão? Tem. Resolvendo normal a potência. Bora lá? Presta atenção. Eu vou apagar esse, depois eu faço esse. Vou fazer logo de cima. Professora, eu esqueci na hora da prova. Esqueci, não lembro dessa propriedade, não lembro. Não adianta se desesperar. Potência é sempre uma coisa que você consegue fazer se você entender o que é potência. Veja só. O que é potência? É eu repetir a base quantas vezes manda meu expoente, não é isso? Então, eu vou repetir a minha base, ó. Quantas vezes? 2. Repetir 2 vezes, ó. Vou botar o parênteses, porque eu não posso juntar 2 sinais aqui. Beleza. Aí você aprendeu lá no 7º ano que na multiplicação, menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Ó, mesmo resultado. Lógico. Aqui, você vai ter que lembrar a regra de sinal, não é isso? Aqui não, aqui você já vai direto, tá? Sem precisar fazer regra de sinal. Olha o exemplo anterior que a gente tinha. Era menos 2 ao cubo. Tinha isso aqui, ó. Menos 2 ao cubo. Então, aplicando a propriedade, eu sabia que dava negativo, mas se eu não lembrar na hora, beleza. Eu vou repetir a minha base quantas vezes? 3 vezes, ó. Menos 2, menos 2, menos 2. Minha base, 3 vezes. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Deu o mesmo resultado, tá? Se você não lembrar da propriedade, você vai conseguir lembrar fazendo potência normalmente.
A gente ainda tem alguns minutos e eu vou falar de alguns casos especiais, tá certo? A gente não chama de propriedade, a gente chama de casos especiais. Por exemplo, toda base 1, toda vez que a base for 1, independente do expoente, se sua base for 1, o resultado dá sempre 1. Outro caso especial. Se a sua base for 0, independente do expoente, base 0, resultado 0. Base. Se o seu expoente for 0, todo número elevado a 0 dá 1, independente da base, certo? Se você tem expoente 1, todo expoente 1, o resultado é a própria base. Tá? Casos especiais, tá certo? Esses são casos especiais. Por exemplo, toda base 10. Ó, isso é muito importante para o próximo assunto que a gente vai estudar. Toda base 10. Ó, toda base 10. O resultado é o 1 com a quantidade de 0 que manda o expoente. É o 1. Eu tenho 3, então eu vou botar 3 zeros. Eu digo 10 elevado à quinta potência. Eu não vou fazer 10 vezes 10 vezes 10 5 vezes. Não tem necessidade. Toda base 10, o resultado é o 1 e a quantidade de 0 que manda o expoente. 5 zeros. Toda vez que a base é 10. E aí, eu vou finalizar a nossa aula de hoje com isso daqui, porque as nossas próximas aulas a gente vai tratar de notação científica. Notação científica, ela trabalha a base 10. E a gente vai brincar com esses expoentes e com a vírgula, certo? Então, vejam bem, tudo isso que eu expliquei para vocês na aula de hoje, ela está dentro do material que eu enviei no grupo. Fora isso, assim que baixar essa aula, eu vou entrar no grupo nesses minutos finais e vou lançar 2 músicas, tá certo? Que eu comprei de um amigo meu, que ele gosta de transformar os assuntos na matemática em música. E aí eu comprei esse material dele, ele vende esse material, eu comprei para repassar para os alunos, porque a gente sabe que nós somos muito áudio, né? A memória da gente, ela é muito áudio, ela é mais áudio do que visual. Tanto que se alguém lançar uma música, você gostar dela, você no instante pega a letra dela, não é isso? E aí eu acho interessante, porque essas músicas, elas terminam fazendo uma revisão do que a gente estudou, certo? E aí eu vou lançar essas 2 músicas para vocês, para também vocês ficarem ouvindo, e aí relembrar o que a gente estudou. Eu vou lançar 2 músicas para vocês em relação ao nosso conteúdo. E também quero lembrá-los que hoje termina o prazo do vídeo de drogas, né? Isso, um vídeo que vale nota, tá certo? Vai ser uma das partes que eu vou fechar a nota de vocês do primeiro bimestre. Vai ser isso, os laboratórios e os exercícios que vocês mandam para mim. Fora a nota, que vale, também vocês estão concorrendo a canetas, né? Isso que, ó, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Deixa eu só ver. Eu tenho, ó, uma coleção de canetas, tá vendo? Então, assim, eu vou pegar 4 delas que eu mostrei no grupo para vocês, tá certo? E vou sortear para aqueles grupos que mandaram os vídeos, para aquelas pessoas que mandaram o vídeo, e eu vou fazer a escolha do que ficou mais didático. Não é o melhor, porque todos são melhores, todos são bons, né?
desde que você participa, você já está saindo diferenciado dos outros que não participam. E aí, todos estão ficando excelentes, mas eu preciso escolher um certo para fazer esse prêmio. Se eu pudesse, eu dava caneta para todo mundo. Mas eu preciso escolher um certo para fazer a entrega desse brinde. E aí, eu vou fazer a seleção com a coordenação. E os demais, tá certo? Eu vou juntar todos os vídeos e vou fazer um vídeo só para lançar no Instagram da escola, tá certo? Mas todos eles eu vou precisar receber, vou juntar para fazer um só. E apenas um, infelizmente, eu vou poder sortear com o brinde da caneta, certo? Lembrando, todos precisam participar, porque senão vão ficar sem nota, tá certo? O vídeo faz parte da nota de vocês. Próxima quinzena, a gente vai estar trabalhando outro conteúdo que vai ser de violência, certo? A temática vai ser violência. E aí, para a gente finalizar esse nosso laboratório de drogas, eu estou precisando dos vídeos. Eu recebi alguns ontem e algum hoje, e vou analisar isso para divulgar para vocês, tá certo? Aquele que eu selecionei como o mais didático. E aí, eu vou entregar para vocês o brinde no dia que eu for para a escola entregar o material da prova do SAEB. Aí eu vou levar o brinde e a pessoa vai receber lá, tá certo? Então, vou lançar as duas músicas. O exercício eu já lancei no material, precisa responder. Próxima aula, provavelmente online, na segunda-feira, tá certo? A gente agora vai fazer 2 aulas online na semana. E a gente vai fazer a correção do exercício que eu passei para vocês hoje, tá certo? Beijo para vocês, bom final de semana, bom descanso, faça os exercícios, manda um vídeo para mim e até segunda-feira. Tchau.